A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui nessa live para poder nos conduzir da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41 e 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas,
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nessa live. E gratidão a cada um de vocês que veio ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. Agora vamos aqui dar início a nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui a oração para dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim:
Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar. Vamos começar pelo rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis com 50 capítulos. Livro de Gênesis, capítulo 50 do livro de Gênesis, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 50 contém 26 versículos, que fala assim: José anima seus irmãos. Nos versículos 15, 16 e 17, diz assim: Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nós odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque se fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar fazendo parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E assim você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Primeira Timóteo, com 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: o apóstolo Paulo saudando os seus discípulos e dando advertência para eles, que diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a algum que não ensinarem
não ensine outra doutrina, que se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consistem na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel, vamos aqui. Contém 11 versículos, que diz assim, fala que os filisteus desconfiam de Davi. Nos versículos 5, 6 e 7. Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhes, vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até ao dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico com 27 capítulos. Vamos aqui no livro de Levítico, ao capítulo 22 do livro de Levítico, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Levítico, capítulo 22, contém 33 versículos. Fala sobre os sacerdotes e as ofertas. Nos versículos 5, 6 e 7. Ou qualquer que tocar a algum réptil, pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas com um capítulo. Judas contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres, nos versículos 3, 4 e 5.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, contém 6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas conhecerem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu Gálatas capítulo 2 para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Gálatas capítulo 2 contém 21 versículos, que diz assim: o comportamento repreensível de Pedro, nos versículos 17, 18 e 19. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês o nosso recado, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento espiritual de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 101, que diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Como o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou nessa passagem de João, capítulo 8, que é necessário permanecer obedecendo às palavras, mandamentos, doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus, o Cristo, para verdadeiramente se tornar seu discípulo. E, somente após isso, conhecerá a verdade e será liberto. Deixando claro que é necessário iniciativa e perseverança nos caminhos do Senhor Jesus para receber
e desfrutar das bênçãos, promessas e liberdade que o Senhor Jesus conquistou. Você está obedecendo todas as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para afirmar que é seu discípulo e está liberto e verdadeiramente conhece a verdade? Muita atenção! Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o seu segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te apresentando não tem nada sendo questionado por alguma de nossas mais de 100 denúncias, sendo essa a denúncia de número 101, que possui um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 62, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Vamos aqui na oração de número 18, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando e de toda palavra, e que toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Mateus, com 28 capítulos. Livro de Mateus, com 28 capítulos. Capítulo 10 do livro de Mateus, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Mateus capítulo 10 contém 42 versículos, que fala sobre a missão dos 12 apóstolos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos aqui, o capítulo de Ruth. Capítulo 4. Para os rebanhos de número 17 e 18 estarem meditando. Capítulo 4 contém 22 versículos. Fala sobre o nascimento de Odebe, avô de Davi. Nos versículos 14, 15 e 16. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho
o pôs no seu colo e foi sua ama. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1, ímpar, e 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Amós, com 9 capítulos. Livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 8 do livro de Amós. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, contém 14 versículos, que diz assim: fome da palavra de Deus. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: e irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e viva o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e o 14, par. Vão estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que diz assim: fala sobre o livramento de Jacó, nos versículos 17, 18 e 19. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. Se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Miqueias, com 7 capítulos. Livro de Miqueias, com 7 capítulos. Capítulo 4 do livro de Miqueias, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Miqueias, capítulo 4, contém 13 versículos, que diz assim: fala sobre a glória da nação restaurada, nos versículos 4, 5 e 6. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar, e 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, com 5 capítulos. Livro de 1 João, com 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo e sou dessa igreja virtual, @avivamento24d. 1 João contém 5 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 4 contém 21 versículos, que fala sobre o amor de Deus, nos versículos 11, 12 e 13. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para mais uma denúncia que eu estarei apresentando para todos vocês. Estarei apresentando a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores, presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal dele, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldição vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag, a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para o sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Oração de número 9. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 9. Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí agora um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o livro de João, que contém 21 capítulos. João com 21 capítulos. Capítulo 19 do livro de João. João, capítulo 19. Contém 42 versículos que fala sobre o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 40, 41 e 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos, 16 capítulos. Capítulo 12 do livro de Marcos. Vamos aqui no capítulo 12. Contém 44 versículos,
que diz assim, fala sobre a ignorância dos judeus quanto ao Messias. Nos versículos 38, 39 e 40 diz assim, e ensinando-os dizia-lhes, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras na sinagoga, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberam mais grave condenação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago com apenas 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Vamos aqui no capítulo 5 do livro de Tiago, que contém 20 versículos, que diz assim, como devemos cultivar a paciência. Nos versículos 7, 8 e 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do nosso Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui no capítulo 22 do livro de 2 Samuel, que diz que contém 51 versículos. Fala sobre o cântico de Davi. Nos versículos 26, 27 e 28. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostra perfeito, com o puro te mostra puro, mas com o perverso te mostra rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 3 do livro de Hebreus. Capítulo 3 do livro de Hebreus contém 19 versículos, que diz assim, que o nosso Senhor Jesus é superior a Moisés, nos versículos 3, 4 e 5, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quando maior honra do que a casa do que aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sai o livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Contém 32 versículos, que diz assim, Paulo defende seu apostolado, nos versículos 2, 3 e 4, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu de descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos,
Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos contém 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 13 do livro de Atos. Atos, capítulo 13, contém 52 versículos, que diz assim: pregação em Antioquia da Pisídia. Pregação em Antioquia da Pisídia. Nos versículos 14, 15 e 16. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, onde entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se e depois da lição da lei e dos profetas lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes algumas palavras de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias, que diz assim, fala sobre o dia do Senhor, contém 6 versículos. Estarei lendo para vocês o versículo 2, 4 e 6. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Herobe, para todo Israel a de saber estatuto e juízos. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 10 do livro de Oséias. Capítulo 10, 15 versículos, que diz assim: ameaças por causa da idolatria. Nos versículos 6, 7 e 8. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altares de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobrir-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: como combater os falsos mestres, nos versículos 10, 11 e 12. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Contém 22 versículos. Mensagem à igreja de Filadélfia, que diz assim, nos versículos 9, 10 e 11: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adorem prostrando-os a teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardastes a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Segunda Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: tesouros em vasos de barro, nos versículos 12, 13 e 14. De maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. Assim como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolher o número de 1 a 24, que agora o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. E não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então, nos sigam, se inscrevam e curtam, compartilhem, comentem essa nossa live para vocês serem muitíssimos abençoados.
Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem, para vocês estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 50, número 9, 1 Timóteo, capítulo 1, número 17, 1 Samuel, capítulo 29, número 6, Levítico, capítulo 22, número 11, Judas, capítulo 1, número 23, Gálatas, capítulo 2, número 1, Mateus, capítulo 10, número 2, Ruth, capítulo 4, número 13, Amós, capítulo 8, número 10, Obadias, capítulo 1, número 12, Miqueias, capítulo 4, número 20, 1 João, capítulo 4, número 4, João, capítulo 19, número 15, Marcos, capítulo 12, número 24, Tiago, capítulo 5, número 16, 2 Samuel, capítulo 22, número 7, Hebreus, capítulo 3, número 14, Romanos, capítulo 1, número 3, Atos, capítulo 13, número 18, Malaquias, capítulo 4, número 22, Oséias, capítulo 10, número 8, Tito, capítulo 1, número 5, Apocalipse, capítulo 3, e número 19, 2 Coríntios, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas de ministério e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país,
basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos juntos em corpo, estamos juntos, todos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. De segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês nas nossas próximas lives.